A graça e paz de Jesus a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham para mais esse estudo aqui no nosso programa Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo e desde já eu já te peço para você compartilhar esse link para outros estudantes, outros amantes da Palavra de Deus, para que a gente possa estar junto aqui ao vivo nesse programa, estudando mais uma lição da nossa série Alegrai-vos, estudos na carta de Paulo aos Filipenses. Hoje estamos chegando ao quarto estudo, Esperança em meio à dor. E não sei o que você ainda está fazendo sentado que não compartilhou esse link aí com seus amigos, com seus irmãos, para juntos assistirmos aí. Compartilha no seu Face, no Insta, no WhatsApp da sua igreja, da sua família, e vamos juntos estudar a Palavra de Deus hoje que chegamos a esse quarto estudo. E a gente começa daqui a pouquinho, depois da vinheta. Voltamos, muito bom ter você com a gente, meu irmão, minha irmã, amante do estudo da Palavra de Deus, para mais esse estudo que faremos juntos aqui agora. Paulo, ele está preso em Roma quando escreve a carta aos Filipenses. Tudo indica que Paulo está indo já para o seu quarto ano de prisão domiciliar, e isso para um homem que sempre esteve em viagens, que passou boa parte do seu ministério em navios, em estradas, em cima de um cavalo, andando com os seus amigos, sua equipe. Isso, com certeza, traz ao seu coração muita dor. Temos estudado até aqui, ao longo dessas lições, que Paulo encontra razões para manter a sua esperança, para manter a sua alegria, para manter a sua confiança em Deus, independente das circunstâncias, pela maneira como ora, pela maneira de perceber que mesmo em algemas o Evangelho está livre e continua avançando, a maneira como ele apresenta essa carta como uma carta da alegria. Será que eu e você temos conseguido encontrar esperança mesmo em meio à dor? 4 anos, irmão, 4 anos, irmã, 4 anos de um sofrimento que lhe causa expectativas, como estudaremos hoje, que talvez não são das melhores. Está chegando o momento do seu julgamento. Será que eu e você conseguimos encontrar esperança em meio à dor? Aonde Paulo ancora a sua esperança? Esse será o nosso estudo desta noite. E para isso, a gente está aqui com o pastor Beto Soares. Pastor Beto, me permita, pela nossa amizade, te chamar de Beto de vez em quando aqui. Por favor. Mas seja muito bem-vindo, é muito bom recebê-lo. Eu estou novo aqui nesse programa, estou tentando contribuir aqui com a Escola Bíblica, contando aí com a oração dos nossos irmãos e irmãs, mas é muito bom estar com gente que deixa a gente mais tranquilo, que vai poder apresentar um estudo profundo da Palavra de Deus aqui nesses versos do primeiro capítulo de Filipenses. Seja muito bem-vindo. Oi, Júnior, graça e paz de Jesus a todos que estão nos assistindo agora. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, de alguma maneira colaborar com a Escola Bíblica, de alguma maneira colaborar com os irmãos. Espero eu poder fazer isso e, por favor, me chame de Beto, porque o Roberto é meu pai, ele está vendo isso aqui e ele sabe que é com ele. Quando é Roberto, é com ele. Quando é Roberto, é com ele. Se alguém me chamar de Genésio também, eu não olho. É com teu pai. Com todo respeito e amor que eu tenho ao meu pai, porque se chamar de Genésio é ele. Muito bem, Beto, estamos juntos aqui para essa lição, Esperança em meio à dor. O texto base dessa lição é um texto muito marcante, muito conhecido dos nossos irmãos e irmãs, muito conhecido de todos aqueles que leem a Palavra de Deus, talvez um dos mais conhecidos que a gente tem nas Escrituras, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Parece que Paulo ele está realmente próximo do seu julgamento e diante dessas duas realidades.
ou de permanecer vivo e, portanto, liberto, se ver livre das algemas daquela prisão domiciliar e poder seguir com o seu ministério, o que parece que realmente aconteceu, mas se a gente conseguir viver o momento, ou tentar participar desse momento aqui no estudo dessa lição, ele está no momento dividido entre vida e morte, entre poder se ver livre ou ter que enfrentar uma dor incompreensível para o ser humano. E isso é difícil, né? Essa ideia da pena de morte, né? Você saber que chegou o dia da sua morte é um negócio muito difícil. Não é o nosso tema, né? Mas você também é psicólogo, né? Conviver com a certeza da morte não deve ser fácil para nenhum ser humano, né? A possibilidade que Paulo tinha de sair daquela prisão vivo era muito remota, né? Ele tinha apelado para o César e naquela época era Nero. Nero não era nada simpático à causa cristã, muito pelo contrário, ele era contra, e Paulo era um dos líderes, né? E aí o ideal seria que Paulo fosse morrer, né? Mas eu gosto desse texto que mostra, na verdade, o que era a vida de Paulo, né? Ele resume numa frase só o que é minha vida, o que tudo representa. A vida é Cristo e morrer é lucro. Quer dizer, eu vivo para Cristo. Se eu morrer, eu não estou no prejuízo, eu não tenho medo da morte. A gente vai falar isso mais para frente, mas eu acho muito legal essa expressão dele aí. Muito bem. A lição ela vai apresentar, a partir da própria escrita aí, do texto de Paulo para os Filipenses, que em alguns, Paulo ancora essa sua esperança, mesmo em face da morte. Paulo ancora a sua esperança em alguns aspectos fundamentais que a gente vai estudar aqui ao longo da lição. O primeiro aspecto, ele vai estar presente ali no primeiro verso, citado aqui na primeira questão, Filipenses 1:19. Filipenses 1:19 vai dizer assim para a gente, né? Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Paulo tem uma expectativa de libertação, mas ele ancora isso na oração dos irmãos e no Espírito de Jesus Cristo. Como é que a gente pode comentar, entender essa provisão de Deus que glorifica Jesus nos momentos difíceis, né? Como que esse conjunto, né, de oração dos irmãos e essa confiança no Espírito de Jesus faz com que Paulo tenha esperança em meio à dor. Eu acho legal porque o autor da lição deixa muito claro que a palavra grega que é usada aqui, auxílio, ela pode ser traduzida também como favor, como provisão. E é isso eu coloco aqui, ao invés de versículo 19, ao invés de auxílio, colocar provisão do Espírito Santo, Espírito de Jesus Cristo, na verdade, igual na minha tradução, mostra que ele é sustentado pelo Espírito Santo naquele momento. Sustentado em quê? Não é isso que a gente está falando. Ele está com uma perspectiva de morte terrível. Ele fala, vou morrer, daqui eu não vou escapar. Então, o que faz ele continuar escrevendo a carta, pastoreando por carta a igreja, pregando para aquele cara que está acorrentado, aquele guarda pretoriano que está acorrentado, e a gente sabe que ele prega para a guarda, lá no finalzinho vai mostrar que a corte, os que estão na corte, saúdam os irmãos de Filipos, quer dizer, imagina, né? O que faz ele não desistir é essa provisão que o Espírito Santo concede a ele de vida mesmo. Isso é incrível que assim, o Espírito Santo concede para ele forças para ele encarar aquele momento. E aí as forças vêm também da oração da igreja porque ele sabe em algum aspecto que ele não está sozinho nessa. Olha, tem gente comigo. Paulo, tem outros textos de Paulo, ele, se eu não me engano, em Timóteo, que ele vai falar assim, olha, na minha primeira defesa eu estava sozinho. E essa sensação de solidão é inevitável. Por mais que ele estivesse ali com outra pessoa ali, quando escrevia a carta, enfim, mas aquele negócio, eu que vou morrer, eu que vou ser sacrificado. Mas quando ele sabe que tem uma igreja, né, que está orando por ele, que está pedindo a Deus por ele, que está preocupada em que ele saia livre da prisão, é renovador.
Então, é a provisão do Espírito Santo que dá força, que dá vontade de levantar de manhã, que dá vontade de continuar falando. É aquele negócio, não, Deus está comigo, e o Espírito Santo vai dando forças mesmo. Sim. Mas a alegria de saber, o contentamento de saber que tem alguém junto com você, preocupado com você, que não te deixa sozinho, que está pensando em você. Porque a pior coisa que no momento desse é o seguinte, não tem ninguém mais pensando em mim. Isso. E ele tinha certeza de que tinha uma igreja orando por ele. Isso é muito importante, o que você está trazendo aqui para a gente, desse ponto de vista, e o irmão e a irmã que está em casa junto com a gente, como é importante a igreja ser esse ambiente de acolhimento, né? Em que irmãos suportam no sentido de dar suporte, né? Sim. E apoiam outros irmãos. Quando irmãos apoiam o pastor, né? O pastor tem esse sentimento de às vezes estar sozinho. Né? Exato. Podemos concordar aqui, né? Isso. Por vezes a gente tem esse sentimento de estar sozinho. Líderes, por vezes, têm esse sentimento da solidão. Sim. Mas é bem verdade. Irmãos e irmãs, por vezes, dentro de uma igreja, de uma comunidade, podem estar vivendo o sentimento da solidão, né? E Paulo, ele tem uma certeza. Tem gente orando por ele. Exato. Como é importante você, irmão, irmã, quando vem ao coração, não segura, não. Se a palavra é de bênção, é de incentivo, fale, né? Fale para o seu pastor, fale para o irmão que senta do seu lado, para aquela irmã que faz tempo que você não conversa. Se Deus trouxe ao coração, e nesse sentido, sendo muito sincero aqui, Beto, se você quiser discordar de mim, me corrigir, pode fazer. Às vezes pode ser só um sentimento pessoal, não precisa ter nem o fato assim, Deus falou comigo e pediu para eu falar com o irmão, mas se o sentimento é bom, de empatia, vai lá e fala, meu irmão, estou orando por você, meu irmão, estamos juntos, olha, não sei o que você passou na sua semana, mas eu queria dizer que isso é importante. Essas coisas trazem ao coração, é bem verdade, ninguém passa a situação que você tem que passar. E ninguém está passando pela prisão que Paulo está passando. Sim. Mas ele pode encontrar suporte nos irmãos, né? No Brasil nós não temos pena de morte. Mas tem pessoas que estão vivendo no corredor da morte já faz um tempo. Essa morte, põe aspas, né? Mas é uma doença, é um casamento que está indo para o beleléu. E aí, muitas vezes a gente banaliza quando pessoas que estão sofrendo assim, coloca lá no grupo do WhatsApp da igreja. Nesse grupo do WhatsApp da igreja é polêmico, né? As pessoas, tem gente que sai. Mas tem um momento que eu acho que é tão importante quanto os avisos, é quando um fala assim, orem por mim, porque eu estou passando por isso, orem pela minha família. E são essas pessoas que estão nesses corredores da morte. Parece que é coisa boba, aquelas mãozinhas que se levantem ali, em oração, como faz, mas para a pessoa que colocou o pedido de oração, é extremamente confortador. Mostra que ela não está sozinha, que tem mais alguém orando com ela. É isso. O apóstolo Paulo, ele não tinha WhatsApp, mas ele sabia das mãozinhas em prol a ele, sabe? Sim. Em prol da vida dele. Sim. A gente pode dizer, Beto, que esse primeiro aspecto da esperança, pela oração dos irmãos e também por essa provisão de Jesus Cristo, a gente pode dizer, como na verdade diz aqui a lição, né? Que ela é cristocêntrica, que Paulo funda ancora essa sua esperança em meio à dor, porque Cristo é o centro daquela igreja e da oração dos irmãos, e porque é nesse Espírito de Jesus que ele está vivendo tudo isso, concentrar a minha esperança em Cristo e não nas circunstâncias, parece ser algo fundamental para Paulo, né? Na verdade, ele deixa de olhar para as circunstâncias há muito tempo, porque a circunstância dele não era nada favorável, né? A perspectiva de futuro, olhando para ele só, não era nada favorável. Eu acho legal, porque é uma parte do texto aqui de Filipenses 1, que ele está olhando para o futuro, mas ele está olhando para o futuro sob a ótica de Cristo. Não está olhando sob a ótica dele. Por isso que ele tem um olhar, e aí a gente pode colocar na lição de alegria isso, né? Por mais que o contexto dele não é favorável. A perspectiva pessoal dele poderia não ser favorável, mas sob a ótica de Cristo, ele tem um olhar de esperança de alguém que é provido pelo Espírito Santo e provido pelas orações da igreja. Então, o olhar dele é puramente cristocêntrico em relação ao futuro dele. Isso encaixa direitinho aqui na nossa segunda questão, né? A gente vai olhar para os versos 20
e 21. Na verdade, Sim. o 21 é o nosso verso base. Sim. Para mim, o viver é Cristo, né? A vida dele é Cristo e o morrer é lucro. Isso Sim. não tem derrota aqui, não tem perda. Qualquer coisa que acontecer, a sua esperança está fundada em Cristo. Só que essa esperança, que tipo de esperança é essa, né? Essa esperança cristocêntrica que o apóstolo tem, que faz com que ele permaneça firme em meio à dor. Talvez do ponto de vista teológico, doutrinário, esse é o ponto mais importante dessa lição para o nosso estudante aí que está em casa, Sim. que vai estudar no final de semana essa lição, Uhum. essa ideia, morte ou vida. Sim. Cristo é vida, e se eu ficar em Cristo é importante porque minha vida é de Cristo. Uhum. Ele já não está mais preocupado com a sua própria vida, né? Ele vai dizer em Gálatas 2, né? Que a vida dele agora não é a vida que ele vive na carne, né? Mas é a vida que ele vive por meio de Cristo. Mas aí ele também acrescenta a questão da morte, que ele não teme. Talvez esse não temer a morte não quer dizer que talvez não bata aquele frio na barriga se ele tivesse que passar pela guilhotina. Mas a morte não é a palavra final, né? Como é que é essa esperança de Paulo aqui que a gente encontra nesses versos? É legal que ele começa, pelo menos a minha tradução está assim, né? Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Eu tenho uma grande expectativa de que eu não vou ser envergonhado. Então, essa é a premissa dele, eu não vou passar vergonha, né? Por quê? Porque eu sei que o Cristo vai ser engrandecido pelo meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quer que eu continue vivendo, quer que eu saia daqui liberto, quer que eu morra pela condenação que César pode me dar, né? O legal daqui é que ele usa o corpo dele, a vida dele, para engrandecer o nome de Cristo. Então a minha vida serve para isso. Eu tenho um propósito. Aí ele vai afirmar: o viver para mim é Cristo. A minha vida serve para Cristo. No entanto, quando ele vai falar da morte, ele não é um cara que deseja a morte, mas ele é um cara que não está desesperado frente à face da morte. A probabilidade era altíssima. Não é igual aquela probabilidade, será que tem a doença, né? Você vai morrer, mas tem a chance de você... Não, dele era quase certo que César ia mandar a cabeça dele rolar, né? Mas ele falou, não estou com medo frente a isso. Lógico, frio na barriga, não é uma sensação nada boa. Ele estava, olha que bom, vou morrer. Não, nada disso. Mas ele falou assim, mas aqui, olha, a morte não é o ponto final, não é onde acabam as coisas. O morrer para mim é Cristo, o morrer para mim é ganho, porque ele tem as convicções dele em relação à fé dele em Cristo Jesus. Então, isso é muito importante para Paulo. Paulo ele sabia o que ele estava fazendo e sabia onde ele ia estar. Seja liberto, amém. Morrer, ótimo. Então, vou aguardar a volta de Cristo aqui, em paz, tranquilo, porque eu sei que a minha fé me dá essa tranquilidade. É interessante, você reforçou, né? O verso 20 ali, eu volto nele, aguardo ansiosamente espero, né? A revista atualizada da Almeida fala grande expectativa, né? É uma forte expectativa. É a ideia assim, Paulo, essa esperança é uma ideia para Paulo, é quase como se ele tirasse o corpo da realidade presente e da situação. É difícil até de explicar essa forte expectativa, porque ele tira completamente a sua emoção do presente. Porque o natural é a tensão, o natural nesse momento é a tristeza, o natural nesses 4 anos é que ele já tivesse parado de pregar o evangelho há algum tempo para os guardas que estão ao redor dele, né? Sim. São muitos anos para minar a nossa capacidade de ter esperança, né? Nós, por muito menos, nós vivemos uma geração, e com isso eu não estou falando de idade, eu estou falando de tempo mesmo, de época, em que 1 mês de espera, 6 meses de espera de alguma coisa que a gente criou uma expectativa, já é suficiente para tirar da gente sugar toda a nossa energia, né? Paulo está há 4 anos e ele ainda consegue dizer que ele tem uma ardente expectativa. A palavra ali, ela aponta justamente para essa ideia assim, que ele quase que ele tirou a cabeça fora desse momento e ele funda a sua expectativa
no que Deus tem para ele no futuro, independente de morte ou vida, né? Aqui é uma percepção que eu tenho, né? A gente sofre muito, a gente desiste rápido nesse seu raciocínio, porque o nosso foco está em nós mesmos. Estou pensando em mim, estou pensando na minha realização, estou pensando na minha motivação. Paulo aqui, ele não pensava em si, ele pensava na missão. Isso. A cabeça dele estava na propagação do evangelho. Ele usa o corpo dele para proclamar Jesus Cristo. Então, é isso que eu acho interessante. Ele está com a cabeça lá na missão. O objetivo dele é o evangelho ser propagado. Então, se eu sair, eu vou continuar fazendo meu trabalho de propagação. Se eu morrer, a minha morte vai ser usada como exemplo. E aí ele se coloca no... É a história do Marte, né? Eu sou usado para mostrar ainda mais o evangelho, o meu corpo é dado em favor disso, né? Então, a cabeça de Paulo não estava nele, não estava no bem-estar dele. Isso deixa claro, ao longo do livro de Filipenses, a gente vai ver isso aqui na lição, a cabeça dele não está focada no bem-estar dele. Ele está focado na missão na qual ele deveria cumprir até o último dia, até o último segundo de vida dele. É muito legal essa sua percepção que você traz para os nossos irmãos, porque ele realmente, essa ideia do mártir, né? É assim, ele está preparando inclusive aquela igreja, né? Sim. A minha morte não é para tristeza de vocês, né? Imagina só, o pastor morre. É. A igreja fica arrasada. Isso. Ele está falando, não fiquem arrasados, continuem. E sigam. Exato. Mesmo que essa morte seja pelo império aqui, de uma forma até injusta, mas que vocês não desistam do nosso alvo, né? Isso. De fazer a missão, né? De incluir mais pessoas no reino, né? Já foi lição anterior aqui, mas o progresso do evangelho nunca sai do coração de Paulo, né? Não. Eu e você, a gente conversa muito disso em outras circunstâncias, né? Quando olhar o texto sobre essa, até dá vontade de escapar do tema da lição, porque quando a gente olha o texto sobre essa perspectiva, você vê um homem consumido pelo avanço do evangelho. Pela missão. Pela missão. É muito legal. Mas voltando aqui, senão a gente vai mudar de programa, vai escapar, né? Vai mudar de programa. Acho importante para o estudante, quero crer que, principalmente na escola bíblica, a nossa grande audiência é de promessistas, né? Sim. Que estão estudando com a gente a lição, para estudar com a gente também no final de semana, no sábado, nas suas igrejas locais, mas tenho certeza também que nós temos irmãos e amigos que nos acompanham de outras denominações ou que estão começando a conhecer a Cristo através da TV Viva Promessa. Sim. E aqui a gente chega num ponto muito importante, que é a pergunta 3, né? O que Paulo quer dizer quando ele afirma que partir e estar com Cristo é muito melhor? Ele vai dizer, né? Dentro dessa sua linha, né? Ele está preparado, ele tem uma expectativa, ele tem fé, por conta da oração, a fé dele é cristocêntrica. A fé dele, como diz a lição, ela é indestrutível, né? No sentido assim, não importa se eu morrer. Isso não destruirá o meu testemunho. Exato. E não pode destruir a missão da igreja. Sim. E a vida de vocês. A vida segue, a missão segue, até o dia que a gente se encontrar com Cristo. Só que, nos versos seguintes, ele diz assim, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Sim. Então, nesse sentido, aqui sim dá para dizer que ele está bem dividido, né? Estou pressionado dos dois lados, ele diz. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Então, assim, o que Paulo, Beto, quer dizer? Ajude aí os nossos irmãos promessistas que vão estudar a lição no final de semana e todos os nossos amigos que estão conhecendo a fé cristã por meio da TV Viva Promessa. Essa expressão, partir e estar com Cristo é muito melhor. Como é que isso se dá por conta da compreensão que nós temos adquirido do texto bíblico, aliás, anexado a outros textos, né, dessa ideia da morte? Sim. Eu gosto que o autor da lição ele faz essa explicação em 3 pontos. Eu acho que é muito interessante. Primeiro, não significa, né, partir e estar com Cristo, não significa que
ao morrer, a alma dele se desprenderia e iria direto para Deus. Ele não está falando isso aqui, Paulo. Paulo está falando o seguinte, ele está com a sua esperança que no dia da ressurreição, né, ele, lógico, seja ressurreto e se encontre com Cristo. Com base no que eu falo isso? Em Filipenses 3, lá na frente, 8, ele vai falar a respeito da ressurreição. Não só em Filipenses, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses 4, ele vai falar da ressurreição, ele é muito específico, né, da ressurreição, do último dia, deixa isso muito claro. Então, Paulo não está contradizendo algo que ele está falando lá na frente. Ele está falando o seguinte, olha, eu não estou... ele não está falando que a alma dele iria para o céu. Muito pelo contrário, ele está falando o seguinte, olha, eu tenho convicção da ressurreição, eu tenho convicção que se nem a morte pode me separar de Deus, que é o segundo ponto que o autor elenca na lição. Então, a convicção dele estava no sentido de que a morte não me desprende. E tem mais, eu sei da ressurreição. Ele tinha certeza da salvação dele, que eu acho que isso é importante. Muitas vezes a gente hoje em dia lida com uma loteria, né, na vida cristã. Né? Será que eu vou ser salvo? Será que eu não vou ser salvo? Será que eu vou ser salvo? É uma loucura, é a roleta russa, né? Isso. Paulo não vivia isso. Paulo tinha convicção, mesmo com a vida dele. Aparentemente, indo para o fim, com o que ele achava que estava, Paulo, ele tinha convicção de que a salvação dele estava ali guardada. Ele tinha certeza da salvação. E o terceiro ponto, ele também mostra uma identificação, que eu gosto que o autor coloca isso, com o sofrimento e a morte de Cristo, que ele coloca aqui. Então ele se identifica com Cristo, não só na vida, como na morte dele. Ele não está querendo falar que ele vai morrer igual a Jesus Cristo, são mortes distintas. Cristo morre para salvar a humanidade. A morte de Paulo seria uma morte de mártir, de aquele que entregou sua vida em favor de Cristo. Então esses 3 pontos me chamam a atenção aí no que se refere à fé promissista. Eu acho que... Você foi falando, eu fui lembrando de uma outra expressão de Paulo em Coríntios, capítulo 15, né? Ele vai dizer assim, se a nossa esperança se resumir somente a essa vida, né? Uhum. Ele diz, é uma expressão muito forte, ele fala assim, nós somos os mais infelizes dos homens. Eu acho que nesse momento, Paulo ele olha para tudo que ele vive, né? Tudo que ele passa, naufrágio, açoite, judeu perseguindo, gentil, Império Romano, tudo que ele passou, ele brigou num momento com um dos seus principais amigos e parceiros, que trouxe ele para Antioquia, que é Barnabé. Isso acho que Paulo olha o diário da vida dele, né? Olha para trás, quando ele escreve essa carta, quando ele está aqui, né? A carta aos Coríntios e agora essa aqui. E assim, ali ele expressa, né? Se a minha vida, minha esperança tivesse baseada em tudo isso aqui que eu estou vivendo, eu seria muito infeliz. Mas ele fala assim, a nossa esperança não está só aqui, né? Ela ultrapassa isso aqui, né? Ela está para além do que a gente está vivendo. Tem um sentido de missão e tem um sentido de expectativa do encontro com Deus, né? O pastor Alessio, numa das lições aí para trás, ele falou assim, que ele chama a tribulação dele de leve e momentânea. Sim. Leve e momentânea tribulação, que não pode se comparar ao peso da glória de estar com Jesus. Então, eu acho que a ideia assim, de que é muito melhor estar com Cristo, tem essa ligação também, né? Ele não está falando exatamente do tempo em que isso acontece no pós-morte, né? Ele está falando que não há comparação entre definitivamente estar com Cristo e viver a leve e momentânea tribulação. São pesos incomparáveis, né? A diferença de uma coisa e outra para Paulo é muito grande. Então, assim, se a esperança dele, se a nossa esperança se resume a isto, a só esse breve período de tempo que a gente passa na Terra, é muito pouco. Então, Paulo aponta assim, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, né? E aí ele se identifica com o sofrimento de Cristo e ele se identifica também com essa ideia de que se Cristo ressuscitou, a gente também
ressuscita e se encontra com ele, né? Então aí ele diz isso aqui: morrer é lucro. Morrer, talvez em outras palavras, morrer não é a última palavra de quem tem esperança, né? Paulo, ele vai na contramão até da nossa realidade de hoje, de 2022. A gente muitas vezes luta, corre para a gente ter uma boa vida, ter uma boa realização pessoal, mas tudo preso da nossa existência. Olha, luta que você vai conseguir na nossa existência. Paulo, ele faz assim, não, peraí. A nossa existência ela é muito pequena. A nossa existência ela é vã. Olha para além da nossa existência. Por isso que ele fala, se eu morrer é lucro. Significa que o que a gente faz, na verdade, é olhando para a eternidade, olhando para a vida eterna. O morrer é lucro porque é a porta de entrada para a vida eterna. Uhum. Então ele tinha convicção disso. Ele falou assim, olha, a minha vida, ele fala assim, eu entrego minha vida como oferta, né? No final da vida dele, entreguei minha vida como oferta, né? Diante do Senhor, porque ele sabia que a entrada dele, através da morte, essa entrada, ele teria entrada para a vida eterna. Então, é muito mais do que correr para ter uma boa vida aqui, correr para ser reconhecido aqui. Não, é você usar essa pequena existência que você tem aqui, olhando para a vida eterna que está reservada em Cristo Jesus. É muito, muito interessante. Você citou um dos textos que você diz aí, a lição tem, né? O irmão que tem a lição em casa pode acompanhar esses textos com calma. Você citou 1 Tessalonicenses, né? Sim. 4:14 é um dos textos que estão aqui na nossa lição. Por mais que há essa diferença de peso, Paulo não despreza a vida aqui, né? Não. Porque em Tessalonicenses é onde ele vai trabalhar a ideia assim, irmão, tudo bem, Jesus está voltando, mas não adianta parar de trabalhar, parar de cuidar das coisas da vida. Isso. Se algum irmão aí parou de trabalhar, que não coma, né? Uhum. Não vai ficar recebendo Isso. pessoa que desconectou, tirou o pezinho do chão, né? Como se a vida espiritual, a vida com Deus, ela é tão importante que Paulo dá um peso que não há comparação com esse sofrimento aqui. Uhum. Mas, por outro lado, a doutrina de Paulo, né, a teologia de Paulo é muito equilibrada, né? É assim, está vivo? Então, meu irmão, ele está preso, 4 anos, mas está vivo, tem esperança, tem alegria, prega o evangelho, não desista de viver, né? Enquanto está vivo, cumpra o teu papel, né? Ele traz esse equilíbrio, né? A doutrina de Paulo é equilibrada nesse sentido, né? Não é uma espiritualidade desconectada, né? É uma espiritualidade integral. Então, enquanto eu estou no corpo, eu sirvo e eu vou viver intensamente. Se eu sair, se eu morrer sem encontrar a morte, é lucro. Lembra do versículo 19. Ele está esperançoso que ele vai ser liberto. Sim, sim. Né? Ele não perdeu, ele está falando, ele tem esse olhar da morte, que não é um olhar de medo nem nada, mas lá no versículo 19, eu sei que tudo que acontecer vai resultar o quê? Na minha libertação. Então eu vou sair dessa. Ele quer continuar vivendo, ele não quer ir para o pátio lá ser decapitado, como um bom humano que ele era. Então ele está querendo viver assim, a vida para ele é muito importante. E é importante, inclusive, para a missão que ele tem, que é proclamar Jesus. Bom, então aí a gente chega na quarta questão, que vai nessa linha mesmo. Sim. Qual é, eu acho que a primeira característica é uma esperança que é cristocêntrica, a lição apresenta para a gente, né? E porque ela está baseada em irmãos que estão orando, que vivem a vida de Cristo nessa empatia, né? Nessa participação, e irmãos que têm esta provisão de Jesus Cristo, você usou o termo, né? Provisão. Ela é indestrutível, é uma esperança que não importa o resultado, morte ou vida, Paulo está muito tranquilo que nada tira dele aquilo que ele recebeu do Senhor. Só que agora tem uma última característica que vão aparecer nos versos 24 a 26, que eu queria que você comentasse aí. Paulo esperava trabalhar para o progresso e alegria dos filipenses. Qual é a relação entre essas características, essa esperança cristã expressa nos versículos e essa vontade de trabalhar para o progresso dos irmãos de Filipos? Ele, na verdade, assim, né? Ele tinha esperança de sair da prisão e sair para trabalhar. Ele deixa muito claro, olha,
se eu continuar vivo, lá que tá aqui, inclusive estou citando o próprio texto da lição, Filipenses 1:22, se eu continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Quer dizer, se eu estiver vivo, vou arregaçar as mangas, eu vou em frente. Então, ele não estava desejando a morte, não. Ele estava bem resolvido com a morte. São coisas bem distintas nesse aspecto. E aí, a esperança dele era justamente produzir frutos. Também vou citar a lição, Filipenses 1:25, aqui como está na lição. Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Tudo que ele fazia era justamente olhando o caminho, o progresso, entre aspas, e põe muitas aspas nisso, a evolução, mas a evolução aqui no sentido de melhora, né, daquela igreja a qual ele havia pastoreado, a qual ele pastoreava através de carta. Né? E eu acho ainda mais legal que ele fala assim lá no versículo 26, também olhando para o texto da lição. E quando eu voltar, terão mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que ele tem feito por meu intermédio. Quando ele voltar, ele vai contar o testemunho dele para aquela igreja ali. Então, a perspectiva dele, sem sombra de dúvida, é de alguém que quer sair da prisão e que tem esperança de que vai sair, por mais que o cenário seja negativo. E ele trabalhava justamente para que essa igreja de Filipos, ela continuasse em frente, ela andasse. Inclusive, se um dia, quando nos encontrarmos, eu vou te contar meu testemunho para vocês continuarem mais felizes e contentes aí e mais motivados a continuar a missão de vocês. Tem um aspecto aqui que eu queria uma palavra não só do ponto de vista bíblico, teológico aí, mas uma palavra pastoral sua aqui. Você foi falando, eu fui pensando. Paulo já viajou bastante aqui, já fez muita coisa. Paulo está preso há 4 anos, como a gente já disse aqui algumas vezes. Eu queria chamar você, irmão, irmã, que está acompanhando a gente, para pensar nisso também. Alguns irmãos, Beto, já ouvi isso de alguns, em algumas circunstâncias, em igrejas locais. Eu já trabalhei muito. Uhum. E eu já sofri bastante nessa igreja. Uhum. E aí, quando encontra um momento de paz, o que ele quer não é mais trabalhar. É assim, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Uhum. Eu acho que, por vezes, essa postura, primeiro, parece que não combina com a postura de Paulo, né? Que vai até o último dia. Ele vai até... Está escrevendo para Timóteo, ele está dizendo, combati o bom combate, guardei a fé, cumpri a minha carreira. Mas ele diz isso, ele não está há 10 anos da sua morte, né? Ele está assim, sabendo, se amanhã eu morrer, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. E está pedindo para Timóteo trazer livro e pergaminho para ele, que eu quero continuar fazendo as coisas. Então, assim, irmão, irmã, e eu queria te ouvir, Beto, você falar com os nossos irmãos e irmãs também. Por vezes, eu acho que essa nossa postura de eu já fiz demais, eu já estou cansado demais, agora eu não... Óbvio, tem um lado que é assim, estou dando espaço para as novas gerações trabalharem, isso ótimo. Mas enquanto alguém que pode ali contribuir na visitação, ser um apoiador do trabalho pastoral, continuar entregando, não deixar... Porque Paulo ele podia muito bem estar escrevendo uma carta mais ou menos assim, irmãos, 4 anos aqui, já fiz muito. Se eu sair, por favor, pede para a Lídia, né? A primeira irmã de Filipos. Isso. Pede para a Lídia preparar uma casa aí para mim em Filipos, que de todas as igrejas que eu já pastoreei, que eu já passei, plantei, é a cidade que meu coração mais arde, são vocês, e eu quero descansar aí em Filipos, uma cidade também romana, né? Sim, ele é um cidadão romano. Então é o lugar ideal para Paulo encostar a vida dele ali e falar, já fiz demais. Beto, ajuda a gente aí nessa palavra pastoral para os nossos irmãos, com essa, que acabam tendo essa mentalidade tão diferente do coração de Paulo. Eu vejo 2 aspectos aí. O primeiro aspecto é que a missão, o trabalho, sempre vai precisar de gente trabalhando. Ela só vai ser concluída em um momento, na volta de Cristo. Até lá vai ter gente precisando, sendo evangelizada, aconselhada,
acolhida. Tem vários aspectos do trabalho cristão que eu posso fazer. Olha, eu não sou bom de pregar o evangelho, mas sou ótimo para acolher, entendeu? E isso, independentemente se eu já trabalhei há muitos anos, e quanto mais tempo eu trabalhei, eu sou melhor para acolher, diga-se de passagem, e para aconselhar também. Deveria ser, né? Deveria ser, assim, a vida ensina isso. Então, o trabalho, ele sempre vai ter muito. Ah, não tem mais, eu não trabalho mais porque não tem mais espaço nessa igreja para mim. Não, depende do que você está olhando. Talvez você não tenha o cargo, né? Ou você está olhando para o lado errado do trabalho. Existem outras coisas que não são feitas. Então, o trabalho, ele tem essa demanda. E aí, tem uma coisa aqui que Paulo fala que eu acho que é fundamental. A provisão do Espírito Santo. Paulo, ele tem uma fala esperançosa, não porque ele era bem-humorado, motivado, para frente, otimista, mas porque o Espírito Santo provia. E essa provisão do Espírito Santo não era só para ele suportar a prisão, mas como também para ele continuar após a prisão. A provisão do Espírito Santo, ela não é finita. A provisão do Espírito Santo, ela não é limitada ao nosso otimismo, mas ela é algo que vem para nos empurrar e ir em frente. Então, o trabalho não dá... Se eu parasse e falasse, puxa, eu trabalhei demais, eu estou cansado, então me permita falar. Está na hora de buscar na fonte certa, que é o Espírito Santo. Buscar forças do Espírito Santo, Amém. Buscar a provisão dele. Temos pastores com bastante idade, que já estão aposentados há muito tempo, que não deixaram de aconselhar, não deixaram de acolher irmãos quando chegam na igreja. Tem uma igreja que às vezes eu posso ir, e quando você entra nessa igreja, tem um pastor mais idoso para te receber. Eu acho muito legal aquilo. A gente cumprimenta, bacana, assim, muito legal o jeito dele, né? É um pastor idoso, já se aposentou, já faz um bom tempo, mas não deixou de acolher pessoas, não deixou de cumprimentar as pessoas, não deixou de olhar para as pessoas. Busca a provisão na hora certa. Ah, vou parar de trabalhar porque não tem mais o que fazer nessa igreja. Você está olhando só para o lado, tem que olhar para mais coisas. Tem muita coisa para se fazer na igreja. Então, é justo, às vezes a gente, que é o pastor de igreja, fala, olha, eu vou sair da frente da igreja, ok, tem o período de aposentadoria, mas eu não posso sair da missão que Deus me deu, entendeu? Eu tenho convicção nisso, que Deus nos dá forças e nos capacita para atuar em posições diferentes ao longo da nossa vida e de acordo com aquilo que a gente pode entregar para Ele. Amém. Irmãos, estamos chegando ao final desse estudo aqui, da lição de número 4, Esperança em meio à dor. Eu espero que ela tenha ajudado a você a perceber que mesmo diante das dores que você possa estar enfrentando, nós hoje aprendemos com Paulo que ele tem uma esperança fundada não nas circunstâncias, mas na provisão do Espírito de Deus para a sua vida, em tudo aquilo que a gente conversou. Antes de te pedir, Beto, para uma palavra final aí de incentivo aos nossos irmãos e amigos que nos acompanham e também orar para a gente encerrar esse estudo, eu queria só lembrar aqui, né, na sequência da aplicação, a esperança permanece viva em meio à dor porque ela está centralizada em Cristo. É uma aplicação prática importante. Parece não ser prático, mas é extremamente prático. Eu preciso saber aonde eu coloco a minha esperança. Dependendo de onde eu colocar, será um terreno tão arenoso que a esperança ela facilmente é destruída, né? Mas Paulo, ele funda a esperança em algo tão glorioso que nem a morte pode tirar isso dele. E em segundo lugar, a esperança permanece viva em meio à dor porque está direcionada ao serviço. A esperança, ela faz superar a dor e ao final da dor, a ideia não é assim, vou descansar. A ideia é assim, passei, vou servir, né? São essas duas propostas que estão presentes aqui na lição. Queria te agradecer, Beto, desse tempo aqui junto para a gente estudar esta lição, pedir para você deixar uma palavra final a todos os irmãos que nos acompanham, estão estudando com a gente, e em seguida conduzir uma oração. Tá bom. Alguns estão esperando um contexto bom para começar a fazer parte da missão que Deus tem te chamado. Puxa, quando eu casar, eu vou ajudar na igreja.
Quando eu me formar, eu vou ajudar na igreja. Quando eu tiver uma condição financeira melhor, eu vou ajudar na igreja. Se eu olho, por exemplo, de Paulo está num contexto que é bem desfavorável, está numa prisão. E a fala dele ainda assim, olha, eu vou viver para Cristo. A minha existência, ela serve para proclamar o nome de Jesus. Deus, ele não quer que você... Ele não vai te dar um contexto favorável para você proclamá-lo. Mas o chamado do Espírito Santo é que você viva a missão, ou melhor, viva a proclamação do Evangelho de Cristo, porque todos nós somos proclamadores, independentemente do seu contexto. Ou melhor, use o seu contexto para proclamar Jesus. Da mesma maneira que Paulo está usando para nós. Com a certeza de que a nossa existência é garantida por Deus. Com a certeza de que a vida eterna nos é garantida por meio da salvação. Deixa eu orar com você. Deus, obrigado por esse momento de estudo, de crescimento, de raciocínio, momento que a gente é confrontado com a Tua Palavra, e é isso que a Sua Palavra faz. Ela nos tira da nossa zona de conforto e nos faz olhar para nós mesmos a fim de seguirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus que olha para nós e cuida de nós e nos chama para trabalhar para o Senhor. Cuida de cada irmão, de cada irmã que está conosco nesse momento ou em qualquer outro momento que esteja assistindo esse programa, que ele seja tocado pelo Teu Espírito Santo, ele sinta a provisão do Espírito Santo da mesma maneira que o apóstolo Paulo sentiu naquela prisão. Dá-nos alegria, dá-nos a Tua alegria, mantenha-nos com ela, Senhor. E obrigado por esse momento de estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor, Amém. Mais uma vez pela sua presença. Obrigado a você, irmão, que nos acompanhou até o final desse estudo. Semana que vem a gente continua o estudo da lição Alegrai-vos, dessa série de lições com a quinta lição, Viva de modo digno. E é isso. Não sei quais são as dores que você tem enfrentado, mas é provável que você esteja enfrentando momentos de dor e provações. Mantenha a sua esperança fundada em Cristo. Desenvolva essa característica da indestrutibilidade da sua esperança, independente daquilo que venha a acontecer, e que essa esperança também te traga esse sentimento de serviço, de labor, de trabalho para o reino de Deus. É isso. Obrigado. Permaneça com a gente na programação da TV Viva a Promessa. Seja um amigo da missão. Compartilhe esse projeto Amigos da Missão, seja um colaborador, um parceiro contribuinte para que tudo aquilo que tem sido feito através da comunicação, através das ações humanitárias, possam alcançar mais e mais pessoas. Que Deus continue a abençoar a sua vida e até a próxima semana. Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva a Promessa conhecer, se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva a Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar a solidariedade para tantas pessoas.